Tenho abertura de um outro evento. Então, sobre as badaladas do sino da Faculdade de Direito de Coimbra, eu inicio, então, esse painel, que é o painel denominado Direito Internacional em Tempo de Crise, Integração e Políticas Privadas, Políticas Transnacionais e Constitucionalismo. Eu ratifico minhas palavras no sentido de que esse painel inicialmente seria coordenado pela professora Maria do Rosário Anjos, da Universidade Lusófona do Porto, que tive o gosto, como dizem os portugueses, de encontrá-la na semana passada na cidade do Porto, uma professora que eu admiro e temos travado parcerias entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Lusófona do Porto. Então, vou me apresentar, quem não estava me acompanhando no outro painel que eu coordenei. Meu nome é Zélia Pierdonasso, sou professora da graduação do programa de mestrado e doutorado da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, eu vou aqui, como disse para a Lívia, vou chamar inicialmente os painelistas deste painel, né? E depois vou chamar a Lívia, e se o Ari estiver presente, também chamarei o Ari. Eu percebo aqui que o Clayton Couto, que seria o primeiro a apresentar, ele não está presente, então eu vou passar a ordem, né, dos trabalhos. Em segundo lugar, seria a Karine de Carvalho, que também... Eu vejo um Bernardo Carvalho, não sei se a Karine está com esse sobrenome. Karine está presente? Bom, e nós temos dois trabalhos que eu vejo, sim, que o Marcelo Lopes está presente. O Marcelo Leandro Pereira Lopes, ele é do Centro Universitário Uninassal de Teresina, e ele tem dois trabalhos. O primeiro é apresentar Vida e Morte das Constituições Modernas, Integração Nacional, Políticas Transnacional e o Constitucionalismo do Futuro. Marcelo, você está com a palavra pelo período de 10 minutos. Boa tarde a todos. Me escutam? Sim, Marcelo, estamos ouvindo bem. Primeiramente, eu agradeço a sua recepção neste painel. Como a senhora apresentou, eu sou Marcelo Leandro Pereira Lopes, de Teresina, Piauí, aqui no Nordeste do Brasil, certo? E ao longo desta tarde no Brasil, eu digo boa tarde, mas para vocês aí boa noite, né? Praticamente às 18 horas, certo? Eu irei tratar sobre duas temáticas que me instigam muito. Minha formação é na área de Direito, minha especialização na área de Direito Constitucional. Porém, ao longo do mestrado na Universidade Católica de Brasília, eu acabei me aproximando do direito internacional, mais especificamente do direito, à época, chamado comunitário europeu, hoje direito da União. E lá eu tratei um instituto do direito comunitário europeu, chamado Reenvio Prejudicial, certo? Que foi o tema da minha dissertação de mestrado. Quando do doutorado, ainda não concluso pela Universidade de Fortaleza, aqui no Ceará, do lado do meu estado, eu fiz uma ponte entre o direito internacional e o direito constitucional. E aí meus estudos eles começaram a ser focados nessa área, nessa relação que hoje eu entendo, certo? Que o direito constitucional e internacional eles vão ter esta aproximação. E aí os temas que eu trato hoje são relativos a este ponto de vista. O primeiro, como bem apresentado pela professora, Vida e Morte das Constituições Modernas, Integração Nacional, Políticas Transnacionais e o Constitucionalismo do Futuro, certo? Esse tema foi instigado, eu sou docente do ensino superior, e foi instigado por uma proposta de uma aluna minha, e aí eu acho que a maravilha da educação é justamente essa troca de informações, quando em uma tarde de domingo, aqui no Brasil nós estávamos passando por grandes conturbações, e ainda hoje passamos, certo? Na época era ainda o impeachment da então presidente Dilma, e ela me perguntou se não era o momento de termos uma nova Constituição. E isso, colegas, me chamou a atenção de eu pensar que nós temos diversos escritos, inclusive o próprio professor Canotilho, que trata acerca, certo,
do processo de construção das constituições modernas, e aí ele divide entre um momento pré-moderno e um momento moderno, apesar de outros autores remontarem o constitucionalismo a um constitucionalismo ainda na antiguidade, com os hebreus, certo? O próprio professor Carl Lewis Stein, ele trabalha sobre essa perspectiva. Eu tive como recorte o constitucionalismo moderno, e eu fiquei imaginando, poxa, diversos doutrinadores, eles destacam o surgimento do constitucionalismo, quando surgem as primeiras constituições. E eu, pelo menos, até então não conhecia, certo, do processo de morte, o que eu chamo de perecimento das primeiras constituições. Então, esse artigo, ele se voltou, certo, a tratar sobre as constituições modernas, que surgem nos fins do século XVIII, que é o constitucionalismo americano, de 1787, o constitucionalismo francês, de 1791. Eu falo um pouco desse processo de formação das constituições como instrumentos de limitação do poder e garantia dos direitos, certo, fundamentais frente ao Estado totalitário que antes existia. E aí eu passo, portanto, a partir deste momento de surgimento do constitucionalismo moderno, tentar entender o processo de morte, ou melhor dizendo, perecimento das constituições ou destas constituições. Alguns autores, eles destacam que, em média, as constituições, elas, certo, ficam vigentes por cerca, ou em média, 30 anos. Porém, aqui mesmo no Brasil, nós temos a Constituição, a primeira Constituição brasileira de 1824, que é a Constituição com maior longevidade, que ela durou mais do que o dobro deste período. E aí eu busquei entender ou criar uma tipologia ainda incipiente sobre o processo de perecimento ou morte destas constituições. Sobre o aspecto metodológico, esse é um trabalho meramente bibliográfico e documental, onde eu vou analisar, certo, um processo de deteriorização das constituições e estabelecer, como eu bem disse, uma tipologia sobre o perecimento, acerca do perecimento destas constituições. O meu problema de pesquisa é justamente isso, que leva a uma constituição, certo, ela findar, e a necessidade, portanto, de um processo de construção de uma nova constituição. À guisa dessa tipologia, que, como eu disse a vocês, eu enfrentei ao longo desse trabalho, eu não considerei como morte a morte das constituições. Eu acredito que as constituições, elas ainda, mesmo dentro de um processo de integração ou transnacionalização, como ocorre na União Europeia, elas persistirão, apesar que tem alguns autores, eu coloco lá no trabalho, que eles alertam porque eles chamam de fim do Estado moderno. Particularmente, eu não acredito nestas profundas transformações. Eu entendo particularmente que as constituições, enquanto norma de organização política e jurídica de um Estado, elas subsistirão, elas continuarão, certo? E aí eu fui tratar deste instrumento de morte. Para que eu possa, portanto, caracterizar a morte, primeiro eu preciso entender o que é a vida. E aí eu analiso, portanto, neste artigo, as finalidades das constituições, o porquê de existir das constituições, trago uma tipologia, certo, de um doutrinador que particularmente eu gosto muito, que é o Carl Lowenstein, que ele trata das constituições normativas, e aí eu começo a ousar, eu vou dizer esse termo, a criar uma tipologia de fatores que levam, portanto, ao fim de uma constituição, certo? E aí eu começo a trabalhar os diversos fatores ou consequências, tanto no plano do direito, como no plano metajurídico, que vai além do direito, fatores econômicos, sociais, políticos, que levam ao fim de uma Constituição. Particularmente, eu acredito que, de modo geral, são profundas transformações econômicas, políticas, sociais e jurídicas que fazem com que uma Constituição, certo, ela precise ser reformulada. Faz com que uma sociedade, ela, certo, por fatores outros, ela exija a necessidade de uma nova Constituição. E dentro dessa tipologia, a primeira que eu coloco, que eu chamo de constituições natimortas, que são aquelas constituições que já nascem mortas, em razão do quê? Em razão delas nascerem distanciadas ou distantes da realidade social. Poxa, se eu olhar à luz do pensamento de um doutrinador que traz o conceito sociológico de Constituição, a Constituição ela deve refletir a soma destes fatores reais de poder.
certo? Aqui no Brasil, nós temos um professor de Recife chamado professor Ivo Dantas, que ele coloca o termo de hiato constitucional. O que seria o hiato constitucional para o professor Ivo Dantas? Seria uma constituição que está distante da realidade social. A realidade social está num ponto e o texto, a norma constitucional, em outro ponto. E aí, quando essa Constituição ela não consegue internalizar os valores dessa sociedade, portanto, estando em descompasso com a realidade sociocultural de uma sociedade, é uma Constituição que, ao meu ver, ela já nasce, certo, praticamente morta. Ela perece rapidamente, porque, de certa forma, ela não consegue realizar os desejos, anseios, valores de uma sociedade. As outras constituições que eu coloco também como possibilidade de natimortas, apesar de que contemporaneamente nós não temos muitas, nós não temos exemplos destas constituições, seriam essas constituições imutáveis, que alguns doutrinadores, quando fazem a classificação das constituições, chamam de constituições intocáveis, permanentes ou graníticas, no sentido mesmo, certo, de um granito, que elas não possibilitam alteração. Poxa, se a realidade social ela muda muito rapidamente, a tendência natural é que essa Constituição ela possa, portanto, atender a esta realidade social e, consequentemente, uma Constituição que impossibilite alteração, logo, logo ela perecerá, certo? Então, as constituições imutáveis ou fixas, como alguns autores colocam, e aí eu trago como exemplos, certo, o Estatuto do Reino da Sardenha, que é de 1848, e a própria Carta Espanhola de 1876. Esses exemplos são trazidos do livro do professor Kilder Gonçalves, certo? A outra classificação, outra tipologia, são as que eu chamei ou designei como constituição. Marcelo, para esse primeiro trabalho, você tem 1 minuto para concluir. Tá certo. Desculpa, professor. As constituições degenerativas. Essas constituições degenerativas, e aí eu chamo uma primeira tipologia de degeneração orgânica, certo? Que são aquelas que os poderes instituídos eles são relegados a um segundo plano. Existe dentro da organização constitucional uma disfunção que leva ao fim, seria uma espécie de câncer constitucional. Nós teríamos a degeneração congênita ou genética, que são as constituições que já na sua fase de gestação, o poder constituinte originário, ele traz um texto bastante prolixo ou aberto, certo? E aí esses textos abertos, eles precisam, através dos poderes constituídos, de ser reformulado o tempo todo. E, lógico, que também nós temos o óbito por fatores externos ou violentos, certo? Que são instrumentos que de fora para dentro e não de dentro para fora fazem com que uma Constituição ela acabe chegando ao seu fim. E aí, hoje, dentro deste que nós chamamos de processo de erosão de democracia, eu acredito que nós podemos debater mais à frente, nós temos muito, certo, que tratar sobre esse tipo de degeneração contra a própria sociedade. Ela acaba sendo contrária a determinados aspectos da Constituição, e essas constituições elas acabam chegando ao seu fim à medida que a própria sociedade se desvincula a ela. Então, como eu disse, um ensaio, certo, introdutório, que eu gostaria muito da contribuição de todos vocês, à medida que eu estou apresentando e colocando. Eu acho que a atividade científica ela serve justamente para isso. As constituições elas precisam hoje, ao meu ver, já finalizando, professora, de uma integração tanto do nacional como do transnacional, certo? Com as questões transnacionais, porque cada vez mais o constitucionalismo nacional, o interno, ele tem que atender às necessidades, certo, das relações que um país tem no campo internacional. Seria o meu primeiro momento de apresentação, e me coloco aí aos colegas a questionamentos, a ideias que possam colaborar para que esse texto ele se torne cada vez mais amplo neste sentido. Agradeço, professor. Passei 1 minuto, né? Eu que agradeço, Marcelo, e eu vou, então, dando sequência, apresentar o teu segundo artigo, né, registrando que, como você faz doutorado lá em Fortaleza, na Unifor, em agosto nós vamos estar novamente reunidos lá na Unicristos. Vi lá.
e estaremos lá na Unicristo 11 e 12 de agosto, com a Unicristos e o Iberujur no evento. Eu estarei presencialmente lá, né? E temos parceria com professores da Unifor, o professor Eduardo Dias, inclusive, tivemos a oportunidade de fazer parceria num estágio de pós-doutorado que ele fez lá em São Paulo e que continuamos discutindo junto no grupo de pesquisa. Então, de imediato, eu passo a palavra novamente ao Marcelo, que ele vai apresentar agora o artigo A Influência da Globalização Econômica, segundo as diretrizes do Banco Mundial, na formação e implementação da emenda constitucional número 45. Novamente, por 10 minutos. Marcelo, quando faltar 1 minuto, eu aviso. Obrigado, professor. Obrigado novamente, viu? Então, esse trabalho, ele nasce, como eu lhe disse, da minha formação na área de direito constitucional. Em 2004, nós teremos no Brasil a emenda constitucional 45, que faz profundas alterações, certo? Que é a conhecida chamada emenda do Poder Judiciário no Brasil. Essa emenda 45, é a maior emenda que nós temos no nosso texto constitucional, e ela faz profundas alterações na nossa Constituição, em todos os aspectos, mas como o próprio nome dela diz, a emenda constitucional 45 ela é uma reforma do Poder Judiciário. A priori, quando nós imaginamos ou pensamos alterações sobre o ponto de vista constitucional, a gente entende que essas alterações sobre o ponto de vista constitucional, elas nascem ou surgem de exigências internas ou locais de um determinado país. O que, de fato, a gente percebe é que entre os anos de 2000 e 2002, o Banco Mundial, em razão da globalização econômica e essa necessidade dos estados nacionais se transnacionalizarem, ocorreu o quê? Ocorreu uma série de estudos e, portanto, relatórios do Banco Mundial no sentido de colocar que os países da América Latina deveriam atender a determinadas exigências para que eles pudessem, portanto, se adequar a essas exigências, certo? Está dentro da comunidade econômica internacional. Então, a globalização econômica, ela torna, certo? Ou ela tira, desculpe, do Estado-nação essa dita autonomia decisória, e a transnacionalização leva, portanto, que os Estados eles passem a atender a estas necessidades internacionais. Em razão disso, certo? Surge, portanto, a Emenda Constitucional 45, criando diversos institutos para que o Estado brasileiro possa adequar o seu poder judiciário a determinados requisitos de celeridade, de transparência, certo? De adequação às questões relativas à economia globalizada. Então, a Emenda Constitucional 45, ela vem dessa relação que hoje existe entre direito e economia, duas áreas do conhecimento que no mundo contemporâneo, e como eu coloquei, em razão da globalização econômica, elas não conseguem mais se afastar. Eu não acredito que exista um domínio econômico sobre o jurídico, nem um domínio jurídico sobre o econômico, mas que, segundo o professor Pereira, eles se auto-influenciam. E aí o direito internacional passa, portanto, a ter esse papel de ampliar os debates no âmbito do direito interno, buscando o quê? Uma maior integração econômica e política deste Estado-nação à comunidade internacional. Nesse tocante, o Estado ele acaba perdendo esse papel de centralidade, de exclusividade, certo? E ele passa, portanto, dentro de algumas correntes, dentre elas correntes realistas, certo? A concorrer com as organizações internacionais, visando justamente essa maior integração. O direito interno passa, portanto, a incorporar diretrizes e recomendações internacionais para quê, professores, colegas? Para que eles possam se adaptar a esta nova ordem econômica, certo? Então, por influência da globalização econômica, o Estado, certo? Ele vai flexibilizar as suas legislações para atender às novas exigências de mercado, de investimento, que nós chamaremos de investimento estrangeiro direto. Ele quer ter segurança quando ele vai aplicar, certo? Investir em determinado Estado. E aí o Banco Mundial, ele tem, portanto, essa função de organizar as relações econômicas globalizadas, e aí ele faz índice de medição de mercado, e os Estados, portanto, passam, à medida que eles querem se inserir nesse panorama internacional,
a atender, buscando, portanto, obter melhores resultados econômicos. Dentro dessa perspectiva, o Poder Judiciário ele possui um papel central, certo? A eficiência do Poder Judiciário ela reverbera em outros setores, traz segurança aos investidores, a questão da necessidade da previsibilidade de decisões judiciais, a celeridade processual, a questão relativa ao acesso à justiça, lógico, nós sabemos que promove o desenvolvimento econômico, político, social e jurídico. Então, o Banco Mundial ele tem um documento chamado Documento 319, onde ele vai fazer uma análise sobre os sistemas judiciais, certo? Então, existentes da América Latina e Caribe, e dentro disso, eles começam a encorajar ou desencorajar os investidores internacionais sobre os riscos aos capitais privados dentro de determinados mercados. Em razão disso, a tônica interna ela tende a passar por uma reformulação, visando, como eu disse, uma integração econômica e um ambiente globalizado que exige tais necessidades. Aí, o trabalho ele vai nesta seara de desenvolvimento e análise de como o Estado brasileiro ele começa a praticar, de sorte que o Estado brasileiro ele não consegue, ele faz essa alteração junto à reforma do judiciário, mas ele não consegue fechar todas as metas ou exigências do Banco Mundial. Ele faz a reforma judiciária, mas ele não consegue fazer uma reforma política, nem administrativa, nem uma reforma tributária, e aí essa inserção parcial do Estado brasileiro no conjunto das relações internacionais. Certo? Coloco, então, à disposição de debates, perguntas, eu não sei se vai ficar certo para depois. Eu acredito que dessa vez eu não estourei, professora, de todo o tempo, e, como eu disse, me coloco a questionamento dos colegas e da senhora. Ô, Marcelo, eu pensei em a gente fazer todas as apresentações e depois abrir para os questionamentos, tá? Realmente, agora, antes você extrapolou 2 minutos e agora, então, você devolveu então, o débito, né? Ficou com crédito dos 2 minutos. Bom, eu vou, então, seguir. No final, a gente vai abrir... Agradeço, professora. Agradeço a todos. Eu que agradeço. Nós, em nome do Viveiro Júri, eu agradeço, e também da Universidade de Coimbra, agradeço a sua participação e quero ratificar suas palavras, que a gente aprende muito com os alunos, né? Às vezes o aluno faz uma pergunta e ele não sabe o que desencadeia no professor, né? Então, eu, como professora, quero dizer que penso da mesma forma que o senhor, professor Marcelo. Bom, eu vou passar, então, vou ver aqui se os nossos painelistas do próprio painel estão presentes, se não, daí eu passo a palavra para a Lívia. Eu gostaria de saber se o Clayton do Couto está presente. E a Karine. Marcelo apresentou seus 2 trabalhos. O Armênio Alberto Rodrigues e Dirley da Cunha Júnior estão presentes? Então, vou passar a palavra para a Lívia, né, que ela teve um problema de fuso hoje de manhã, né, Lívia? E vai apresentar hoje de manhã para vocês e à tarde para nós, Lívia. Lívia Maria de Souza, ela apresenta em coautoria com Tarim Montlar-Verne, não sei se é assim que pronuncia. O tema que ela vai apresentar também, ela é da Universidade Federal do Ceará, né? Então, há pouco Marcelo, embora sendo lá de Teresina, faz doutorado lá na Unifor. E agora continuamos com Fortaleza. A Lívia é da Universidade Federal do Ceará e vai apresentar a temática desastres e emergências ambientais, a incidência da solidariedade no mecanismo de proteção civil da União Europeia. Lívia está com a palavra pelo período de 10 minutos. Obrigada, professora Zélia. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite em Portugal, né? A todas e a todos. Inicialmente, professora, eu queria lhe agradecer pessoalmente, agradecer toda a organização do evento por a oportunidade de estar apresentando agora. Realmente eu tive esse problema, em vez de pensar a mais, eu pensei a menos e acabei atrasando e só consegui apresentar agora dentro do seu painel, que tem muito a ver com o objeto da pesquisa, né, com a nossa proposta de artigo.
Como a professora Zélia disse, eu sou aluna do doutorado da Universidade Federal do Ceará e estou escrevendo em coautoria com a professora Tarim, né, que é a minha orientadora. O tema é Desastres e Emergências Ambientais, a incidência da solidariedade no mecanismo de proteção civil da União Europeia. Ele tem a ver com a minha pesquisa, né, com a minha tese de doutorado, mas é diferente, porque na minha pesquisa de doutorado eu trabalho mais a questão do gerenciamento do risco e esses efeitos da normativa internacional no Brasil. O pano de fundo dessa pesquisa que eu pretendo apresentar hoje é exatamente esse uso desordenado, né, dos recursos naturais, que tem aumentado os níveis de poluição, tem causado um desequilíbrio ecológico e, com isso, severas alterações no clima. As mudanças climáticas, elas têm sido reconhecidas pelos estudiosos, pelos pesquisadores, como um dos fatores que mais tem potencializado o risco de desastres e emergências ambientais. Na Europa, né, Portugal sofreu muito aí em 2017 com a questão relativa aos incêndios florestais, o Brasil tem sofrido muito, está sendo noticiado constantemente esse problema que a gente vem vivenciando aqui com relação ao Amazonas. E realmente há uma potencialização, aumento dos riscos, mas não só aumento dos riscos, também as consequências, né, que são resultado dessas catástrofes, desse desastre ambiental, eles têm aumentado de maneira muito grave, e com isso a gente tem mais perdas humanas, mais perdas materiais e ambientais. Por outro lado, a questão da responsabilidade, né, da proteção civil, de responder a esses eventos extremos, ela tem sido tradicionalmente entendida como uma responsabilidade do Estado afetado. Ocorre que cada vez mais esses desastres, eles têm atravessado fronteiras políticas, econômicas e culturais. Daí a necessidade de se pensar em mecanismos internacionais, né, que também ultrapassem fronteiras para que respondam a esse evento, esses desastres ambientais e também provocados pelo homem, de maneira mais eficiente, né? A normativa de estudo, né, a gente vai se debruçar no direito europeu, né, e vamos trabalhar a questão da solidariedade. De que forma a solidariedade incide na normativa europeia relacionada à regulação e resposta desses desastres. Bem, a gente vai destacar no nosso artigo que a questão do direito, né, de regular proteção civil, ela sempre foi tida como uma responsabilidade do Estado, e ainda o é, porém que após o Tratado de Lisboa, a gente teve uma alteração significativa, porque a União Europeia também passou a ter atribuição. A atribuição esta relativa inicialmente a um trabalho mais de coordenação. Então, nós tínhamos uma proteção civil a nível da União Europeia, com base no artigo 6º e especialmente no título 196 do Tratado, que era voltada a coordenar os esforços dos Estados a responder a esses eventos extremos dentro e fora da União Europeia. Contudo, o mecanismo de resposta a desastres, né, que está dentro da proteção civil da União Europeia, ela tem sofrido sucessivos e progressivos avanços. Em 2013, foi realmente institucionalizado um mecanismo no âmbito da União Europeia, e este mecanismo, inicialmente, ele já trabalhou o viés da prevenção, né? Voltando para uma solidariedade de longo prazo, permitindo que se fizesse um link entre respostas dentro da União, o atendimento a desastres ocorridos fora da União Europeia, uma demonstração de solidariedade internacional também. E no segundo momento, em 2019, né, que foi depois desses incêndios que atingiram aí Portugal e que a União Europeia fez uma reflexão, levantou relatórios e viu que realmente tinha muita deficiência,
houve nova alteração, nós vamos demonstrar isso, e foi criado o RESC-EU, né? O RESC-EU pretende dar maior autonomia para a União, e nós defenderemos no artigo que essa autonomia da União, ela representa uma expressão de solidariedade, porque há uma assimetria nos estados da União Europeia, tanto em capacidade de responder a desastres, como no sentido de ser atingido por desastres. Então, enquanto alguns estados são mais propensos a ter incêndios florestais, inundações, outros são mais propensos a ter desastres tecnológicos, né? Então, seria uma forma que avança da coordenação. Enquanto no momento inicial a gente trabalhava no viés de coordenar, de colher informações que os estados teriam para fornecer ajuda a outros estados, coordenando essa atividade no âmbito da União Europeia, no RESC-EU a proposta é que a União Europeia tenha recursos e possa agir diretamente de forma como sendo um último recurso, né? Quando a capacidade dos estados não for suficiente, né, aí a União Europeia poderia ser acionada e nós vamos analisar e explorar de que forma, dentro do RESC-EU, a gente pode ver a realização do princípio da solidariedade. A gente vai apontar algumas deficiências do sistema, né? Inclusive com a pandemia do coronavírus, isso foi bem visível, é um sistema muito avançado, mas que ainda aponta algumas deficiências. A Comissão Europeia já tem proposta de alteração, no sentido de trazer maior autonomia para a União Europeia, nesse sentido, e a gente conclui dizendo que, em termos de metodologia, a gente vai fazer uma pesquisa exploratória, que proporciona ter mais contato com a própria normativa da União Europeia, né? E, no segundo momento, a gente tenta estabelecer um diálogo entre as correntes doutrinárias que tratam do tema de solidariedade como um princípio jurídico, e bibliográfico, porque a gente vai trabalhar em cima de material já elaborado. Em síntese, é essa a proposta do artigo que a gente apresenta, e fico aqui aberta a qualquer consideração, pontuação e acréscimo que qualquer um dos colegas ache relevante para o assunto. Muito obrigada. Lívia, nós que agradecemos, aqui em nome do Iberojur, da Faculdade de Direito aqui da Universidade de Coimbra, quero agradecer a participação sua e da sua orientadora, né? E lembrando, já que temos aqui, né, ligações com Fortaleza, para nós nos encontrarmos pessoalmente em agosto, né? Eu mesmo já confirmei presença, né? Eu tenho muita parceria com o professor André Schurt, lá da Unicristos, inclusive, num grupo de pesquisa, eu sou a líder, ele é o vice-líder do grupo, e vou ter maior alegria de encontrá-los, né, em Fortaleza. Bom, eu vou novamente verificar se o Clayton ele está presente, porque ele disse que iria apresentar online, que é da Universidade Católica, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A Karine estaria presente aqui, ela é aqui da Universidade de Coimbra, não sei se ela chega, se porventura chegar enquanto nós estivermos discutindo. Tem também o Armênio Alberto da Roda e Dirley da Cunha Júnior, não sei, eles iriam apresentar online, que são da Universidade Federal da Bahia. Eu não os vejo aqui, a não ser que tenham com outro nome. E, se não estiverem presentes, também tinha solicitado para apresentar, que não tinha conseguido apresentar no seu painel próprio, o Ari Timóteo dos Reis Júnior, da Universidade do Porto. Acho que ela estaria presencialmente aqui, presencial, não está aqui também. Não. Pergunta aqui para o Leonardo, que está aqui do Iberojur, diz que não. Então, eu abro para perguntas, eu vejo aqui que no chat não tem, eu vi que a Lívia e a sua orientadora querem tratar na temática específica delas, na questão da solidariedade. Eu tenho trabalhado muito também esse conceito de solidariedade, a minha temática de pesquisa é a proteção social,
Então, enquanto princípio jurídico, às vezes eu digo que tem solidariedade inversa, como no Brasil, em algumas questões relacionadas à previdência social, né? Então, é interessante, inclusive, quando você fala em desastres, né? No sábado aqui estava muito quente, muitos incêndios, de Lisboa até Porto, né? Muitos desastres ambientais, e como nós temos visto também, né? Embora o enfoque de vocês seja na União Europeia, né? Nós temos visto também no Brasil muitas questões. Infelizmente, às vezes, as pessoas, por conta dessa dualidade que estamos vivenciando no Brasil, as pessoas acabam levando essa discussão, que eu acho que é muito séria e muito necessária, para o lado ideológico, né? Então, vivemos desastres ambientais bastante graves, né, no Brasil, como Brumadinho e outros, que exigem um olhar, inclusive, das nossas pesquisas científicas para contribuir, inclusive, para a prevenção disso. Marcelo, eu estou aguardando as perguntas aqui, né? Uma temática, hoje, né, nós vivemos essa realidade transnacional ali exige, inclusive, reflexões sobre os limites, né, as fronteiras e toda essa questão apresentada, né, pelo Marcelo na primeira exposição dele, e na segunda também, que, de certa forma, não deixa de ser um outro olhar sobre o mesmo problema, que é a globalização econômica, né, e a repercussão aí relacionada à emenda constitucional, que foi 45, que foi a reforma do Poder Judiciário brasileiro. Alguém tem alguma consideração a fazer, embora a gente tenha assim mencionado aqui que apresentaria por aqui, mas também poderiam abrir os microfones ali. Eu fiquei feliz que nós estamos aqui, estamos em 14, né, 12 pessoas, e pessoas online, tínhamos aqui 4 pessoas presencial, agora aqui a gente está, alguns foram para outra sala, que nós estamos pela parte da manhã teve as palestras, eu acho que vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, e esse já é o terceiro painel, né? Acabou ficando um pouco alongado, mas eu acho que bastante profícuo os trabalhos, e eu tenho certeza aqui que nós, nas nossas pesquisas, né, como docentes, ou como mestrandos, doutorandos, né, com os nossos... Eu, no meu caso, com os nossos orientandos ou com colegas professores ou pesquisadores dos grupos de pesquisa. Há pouco eu estava presidindo uma mesa em que tive uma aluna do último semestre, lá de uma disciplina que ministrei no mestrado e doutorado. Fiquei feliz de coordenar o painel em que ela estava presente, assim como o sinto agora. Não sei se vejo que não tem nenhuma questão pelo chat. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Se não, eu vou. É uma pena, porque aqui nós temos 3 trabalhos que não foram apresentados, né, Lívia? Então, não teve problema nenhum aqui, né? E eu não sei como está fechado, tu não poderia dar uma olhadinha se não tem algum aluno ali, porque teriam 2 presenciais para apresentar. Quer fazer alguma consideração, a Lívia e o Marcelo, ou eu encerro os trabalhos? Professora Zélia, só agradecer, tá? Novamente aqui a oportunidade de estar aqui, parabenizar a organização do evento, e eu fiquei muito angustiada em não poder apresentar, fiquei muito feliz com a oportunidade. Muito obrigada. Espero que os que não puderam apresentar, né, amanhã também vai ter, então, e realmente desses problemas de fuso é bastante comum. Eu, inclusive, tenho feito alguns eventos, agora mesmo esses dias fizemos com a Colômbia, eu chamei a atenção, está horário no Brasil, está horário na Colômbia. E em fevereiro estava num congresso que já era o 8º ambiental, que é com a Universidade de Salamanca, o professor Celso Fiorilo, que inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal achava que era horário do Brasil e era horário da Espanha. Então, é bastante comum isso. Então, é bastante assim, compreensível, Lívia. E, às vezes, a gente faz isso, né? Pensa que
posterior quando é aqui. Mas eu quero dizer que, embora aqui seja praticamente 20 para 7 da noite, tem um sol incrível, né? Tenha escurecido aqui quase 10 da noite, 9h30. Semana passada eu saí de Porto, fui a Leão, e era 17 para as 10 da noite, e eu tirei uma foto, a metade da catedral assim sendo iluminada pelo sol ainda, né? Então, Nossa, como estamos que delícia. aqui, exatamente. E que bom, olha, eu convido vocês, eu espero que os próximos eventos, né, que essa realidade econômica aí e também sanitária, né, seja resolvida, né, a sanitária, porque ainda a gente corre o risco, né, de contágio, e a econômica, porque os bilhetes aéreos do Brasil para cá estão bastante caros, né? Eu não lembro de ter pago tão caro uma passagem aérea como paguei essa daqui. Eu estive aqui em Salamanca como professora visitante de outubro a dezembro. A realidade, assim, às vezes, por conta, inclusive, da dualidade, a gente diz, a inflação no Brasil, aqui os preços, assim, não reconheço os preços, né? Porque eu estive aqui em Portugal em 2 seminários e na Espanha também, a inflação ali, a causa da pandemia e depois a sequência dessa guerra entre Ucrânia e Rússia aí tem agravado a crise que já era esperada, né? Porque todos os estados nacionais, como o caso do Brasil, Portugal, Espanha, né, acabaram dando assim benefícios trabalhistas, assistenciais, e que depois a conta vem, né? Porque, como diz um professor da casa aqui de Coimbra, o Cassal Tanabás, né? Os direitos têm uma face oculta, né? Que são os deveres, e a Lívia falava aqui da solidariedade, e também o custo deles, né? Então, não tem almoço grátis, dinheiro, como diz, né, o carioca lá, não nasce em árvores, né? Então, o professor lá da Universidade do Rio de Janeiro diz que dinheiro não nasce em árvore, né? Direito não nasce em árvore. Em não tendo colocação, eu vou declarar encerrado, então, este painel, que é o último da tarde de hoje, né? O 6º painel, e que quem coordenaria esse painel era a professora Maria do Rosário, e nós acabamos invertendo, né? Ela vai, então, coordenar o painel de amanhã, que eu vou estar num outro evento, mas eu pretendo, no final da tarde de amanhã, me unir a todos aqui no encerramento desse segundo seminário luso-brasileiro de direito público, né? Que o direito público é meu objeto de trabalho como aplicadora do direito e também como pesquisadora vinculada à CAPES e também à minha instituição, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, declaro encerrado, e os trabalhos, né, continuam amanhã. Na verdade, aqui vamos deixar aqui pontuar bem que inicia às 10 horas da manhã, horário de Portugal, e que nós vamos ter palestras, né, às 10 da manhã daqui e às 6 da manhã do Brasil. Então, vocês vão ter que madrugar ali para acompanhar as palestras. Nós vamos ter uma palestra do professor doutor Alexandre Maza e também da professora doutora Sônia Fidalgo, né? O Maza lá do Brasil e a professora Fidalgo aqui de Portugal. Então, eu quero agradecer a todos que acompanharam, né, a todos os painelistas, a todos que acompanharam esse painel. Quero agradecer o Iberujur pela oportunidade de presidir mais esse painel e declaro encerrado, então, esse painel. Eu vou perguntar mais uma vez se o Clayton do Couto está presente, a Karine, que seria presencial, o Armênio, e eu, Dirley, lá da Universidade Federal da Bahia. Então, até... o Marcelo aqui, eu não... o Marcelo está... Marcelo Leandro, agradeço aí as... né? Professor, eu estou no computador e minha câmera deu um pouquinho de defeito. Quando eu fui ligar agora, eu estou no celular, para a senhora me visualizar.
Tá bom, então. Tá ok. Agradecer muito a todos, certo? O Iberojur, certo? Por esses eventos e a sua condução. E dizer que é natural também, né? Essa questão. Eu várias vezes, professor, eu verifiquei essa questão do horário, mas eu queria também dizer que eles deixaram muito claro isso daí. Em todos os comunicados que foi colocado, fizeram um grupo de WhatsApp. Então, a gente só tem que agradecer, certo? A essas informações. Uma boa tarde e boa noite aí para vocês. Agradeço também a Silvana Plastina, aqui, que está agradecendo. Nós é que agradecemos a presença e a participação de todos e até amanhã. Declaro encerrado aqui. Até amanhã.